Olá pessoal, tudo bem? João Matheus aqui de novo, professor de filosofia de vocês aqui do Em Ação. Ahn, Espero que estejam bem, espero que estejam saudáveis, todo mundo se cuidando. E vamos lá, né pessoal? Hoje a gente tá entrando já na reta final já da filosofia moderna, né? A gente vai dar uma apressadinha, só que antes de voltar a falar na continuidade, né, dos filósofos, eu vou voltar um pouquinho aqui no Francis Bacon, ok? Alguns alunos me mandaram mensagem pedindo para que eu explicasse um pouco melhor a questão da teoria dos ídolos e do método indutivo de Francis Bacon. Como esse é um conceito importante, eu achei melhor regravar essa aula e dar alguns exemplos, né? Então aí a gente vai voltar em Francis Bacon rapidinho, né? E já no próximo vídeo a gente já vai avançar para falar um pouco sobre os contratualistas, tá bom? Se vocês ouvirem barulho de martelo, de material de construção, é porque tem alguém fazendo alguma coisa na casa do lado, tá? Então, eu acho que não vai sair porque eu tô com o microfone perto da boca. Mas se sair é isso, tá bom, gente? Não se incomodem. Não é o fone, o áudio de vocês que tá com problema, não. Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar aqui os passos do método indutivo de Francis Bacon, ok? Começa com a observação, lembrando que ela é rigorosa, né? Ela é criteriosa, ela é bem regrada. A partir da observação você encontra um padrão, você faz algumas anotações, recolhe os dados e encontra um padrão nessa observação, certo? Esse padrão, essa observação toda, ela gera um questionamento. E esse questionamento para responder esse questionamento sobre a observação, deve ser formulada uma hipótese, certo? Essa hipótese é uma pergunta, é uma tentativa de resposta para a pergunta que foi formulada, né? E aí é feita a experimentação dessa hipótese, a testagem dessa hipótese, para ver se ela é uma boa hipótese, para ver se ela responde como acontece o fenômeno, e se for bem concluída essa hipótese, ela se torna uma teoria, ok? Se não for uma boa resposta, ela volta para a fase da hipótese, reformula uma outra hipótese e avança para a experimentação de novo, certo? Vamos pensar em um exemplo? Olha só, eu vi um exemplo na internet que eu gostei bastante. Qualquer um de vocês pode encontrar na internet, mas eu achei bem interessante para a gente analisar, certo? Vamos supor, vamos para a observação, né? Vocês estão lá, né, num belo dia no parque, e vocês percebem que todas as árvores ao seu redor têm folhas verdes. Todas as folhas de todas as árvores que vocês observam têm folhas verdes. A coloração de todas as folhas é verde, né? E aí você começa a observar aquilo rigorosamente, procura uma folha que não tem uma coloração verde, procura, vai caçando, vai procurando, e aí você encontra esse padrão, você identifica esse padrão. Só que a gente já matou as duas primeiras fases do método. Você observou um evento acontecendo na natureza e você encontrou um padrão, que é folhas verdes. Todas as folhas, né, o padrão das folhas é a coloração verde. E aí você formula uma hipótese, você começa se questionando. Por que será? O que causa, será, essa coloração verde nas folhas? Por que a maioria das folhas tem uma coloração verde? E você formula uma hipótese. Bom, talvez seja, tem algum elemento dentro da, da, da formação da folha, né? Algum elemento na folha que dê essa coloração verde. E aí o que você vai fazer? Formulou a sua hipótese, né? Pensou ali certinho, formulou a sua hipótese, você vai partir para a fase da experimentação, da testagem dessa hipótese. Como que você vai fazer isso? Nesse caso, você vai pegar uma folha e vai separar os elementos ali que compõem essa folha. Você vai examinar todos os elementos que compõem a folha e quais são as funções desses elementos, do que compõe essa folha. E aí vamos supor que você identifica, olha, eu sou péssimo em ciências biológicas, sempre fui muito ruim, fui muito ruim, então eu não me lembro como é que é o nome do elemento da folha que dá a coloração verde. Então vocês vão me desculpar, se vocês quiserem podem pesquisar depois, mas eu não me lembro. Então, mas vamos supor que vocês encontraram lá e descobriram, olha, esse elemento da folha é o que dá essa coloração verde. Essa é a função desse elemento, ou é uma consequência desse elemento, sabe? Esse elemento exerce essa função e a consequência disso é a coloração verde. E aí vocês percebem que essa hipótese que vocês formularam
foi bem testada, ela teve aprovação, você examinou mais de uma folha para ver se isso acontecia também, e aí você formula uma teoria, ou seja, você coloca isso no papel, você escreve lá. A coloração verde das plantas, das árvores, das folhas das árvores é devida ao elemento X, que faz essa função, que exerce o seu papel dessa forma, certo? Isso é interessante para vocês pensarem como o conceito de teoria aqui, ele é diferente do que a gente usa geralmente no senso comum, né? Teoria a gente pensa que é só uma coisa que alguém pensou e tal. Só que o senso comum, o que as pessoas chamam de teoria, é na verdade a hipótese. É uma resposta não testada, certo? Mas teoria, no método indutivo, no método científico, é uma hipótese testada, é uma hipótese que foi testada. No caso no nosso caso, no nosso exemplo, né, a teoria é a hipótese da folha, do elemento da folha que foi testado, né? Vale lembrar que o método indutivo ele não funciona sempre dessa forma. Esse é o método padrão, certo? Mas não funciona sempre dessa forma. Às vezes a metodologia de observação é diferente, a metodologia de formulação de hipótese é diferente, a experimentação também pode ser diferente, ok? Então não é um conceito fechado. E esse é o básico, né, da teoria. Na verdade, a gente está falando justamente de como Francis Bacon analisou isso. Hoje existem versões diferentes, né, e tudo mais, que adicionam mais etapas, esse tipo de coisa. Se vocês pesquisarem lá método científico, método indutivo no Google Imagens, vai aparecer uma variedade enorme de imagens com passos diferentes. Mas esse aqui é o cru do método indutivo de Francis Bacon. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro com esse exemplo. Se vocês tiverem ainda um pouco de dificuldade, podem me mandar um e-mail que eu, na medida do possível, tento ajudar vocês, ok? Pediram também para eu dar uma reforçada na teoria dos ídolos de Francis Bacon, ok? Acho que o ponto central aqui, o ponto que vocês precisam sacar é o que são os ídolos, né? Então, como está escrito, né? São erros enraizados, são falsas noções, são preconceitos e maus hábitos mentais. Ou seja, é tudo aqui. Pensa no que é um ídolo. Certo? O que é um ídolo? Um ídolo é algo que você venera, que você concorda, e tudo aquilo que vai contra o seu ídolo, você tende a rejeitar. É uma rejeição a priori, né? Uma rejeição automática, uma rejeição natural, sem analisar os fatos, sem verificar o que acontece de verdade. Esse é o conceito de ídolo que a gente pode. Acho que é útil a gente pensar no conceito de ídolo antes da gente analisar cada ídolo que o Francis Bacon elenca, certo? São noções pré-formadas, preconceitos que nos impedem de analisar corretamente a realidade, certo? Justamente porque às vezes a realidade pode ir contra o nosso ídolo, ok? Então vamos lá, cada um dos ídolos. Ídolo da tribo. Falsas noções decorrentes das limitações da natureza humana em geral. Aqui nós estamos falando da percepção humana, certo? É por isso que Bacon diz que a observação no método dedutivo deve ser feita de forma incisiva, né? Deve ser uma observação. Qual que é a palavra mesmo? Uma observação criteriosa, uma observação profunda, né? Uma observação rigorosa, essa é a palavra, uma observação rigorosa. Porque muitas vezes os nossos sentidos, a nossa natureza humana pode limitar, às vezes os nossos sentidos nos enganam. Então a observação precisa ser bem feita, porque muitas vezes nós somos enganados pelos nossos sentidos, certo? Ídolos do mercado. Falsas noções decorrentes do mau uso da linguagem. Na filosofia isso é muito, muito recorrente, isso é muito importante. Às vezes, o mesmo termo é utilizado por vários pensadores diferentes, só que significam coisas diferentes. Um exemplo clássico disso é o termo psique, certo? Ou como a gente traduz, alma, né? O termo alma hoje, né, o senso comum entende a alma como um fantasminha, né? Às vezes, quando o corpo morre, a alma fica aí por aí vagando e tudo mais. Só que, por exemplo, na filosofia clássica, de onde surgiu o termo que hoje nós entendemos como alma, a psique ou a alma, né, era a parte pensante do ser humano. Era a razão, era o raciocínio, era a entidade pensante do ser humano, né? Então não tem nada a ver com um fantasminha e tudo mais, né? Isso muda, por exemplo, em Descartes. Descartes entende a consciência como algo separado do corpo, certo? E isso muda em Hobbes. Para Hobbes,
a Perdão, me perdi. Para Hobbes, a consciência, a psique, ela é relacionada com o corpo, ela é o corpo, certo? Você não pode fazer uma distinção entre corpo e alma, corpo e pensamento. Então são a mesma forma de utilizar, são várias formas de utilizar o mesmo termo, certo? Por isso que a linguagem, às vezes, é muito traiçoeira na filosofia, porque às vezes você está falando de um assunto, de uma expressão, que você pensa que é de uma forma, mas na verdade o autor está tratando de outra forma. Então é preciso sempre ressignificar os termos. Prestar atenção no que os termos estão querendo dizer. Ídolos da caverna. Falsas noções decorrentes das limitações individuais. Aqui Bacon está falando de limitações intelectuais, no sentido de que do conhecimento, né? No sentido de que às vezes eu me limito, eu falo sobre algo da qual eu não tenho um conhecimento completo. Então eu uso o conhecimento que eu tenho para falar sobre isso, sendo que o conhecimento que eu deveria ter para falar sobre isso é muito maior. Né? Então eu tenho que reconhecer a minha ignorância e sempre estar investigando, sempre estar estudando sobre essas coisas e não me limitar, não parar na minha limitação individual do meu conhecimento, certo? Ídolos do teatro, falsas noções decorrentes de concepções filosóficas, científicas e etc. Ele está falando sobre correntes filosóficas e correntes científicas. Vamos supor que eu seja um filósofo platônico. Então, para mim, tudo que Platão disser está correto, né? E aí, quando surge algum filósofo que fala contra Platão, fala, não, Platão está errado, Platão ele entendeu um negócio errado aqui. Eu nem me preocupo em analisar o que essa pessoa está falando. Eu somente digo assim, não, o Platão ele está sempre certo, a teoria dele fecha tudo, a teoria dele é a melhor, e eu não analiso como qual é a crítica desse autor contra Platão, certo? Então, as concepções filosóficas e científicas, né, porque tem muitas pessoas que tomam a ciência como um dogma, sendo que a ciência ela não foi criada com o propósito de ser um dogma. Quando a pessoa assume uma corrente filosófica, uma corrente científica como um dogma e não analisa fatos contrários, ela acaba criando um ídolo, né? E isso atrapalha o progresso do seu pensamento, atrapalha o progresso da sua racionalidade. Certo, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro agora um pouco mais Eu sei que da última vez eu corri bastante, estava acabando meu tempo e tudo mais, mas esses são conceitos bem importantes, então eu achei justo fazer mais um vídeo sobre isso, ok? Aproveitando os últimos minutos para dizer que na próxima aula a gente vai trabalhar com Locke, John Locke, certo? A gente vai trabalhar com os contratualistas, Locke, Thomas Hobbes e Rousseau, ok? Só que o Locke é uma aula importante, né? A gente não vai trabalhar a fundo as obras dele, mas ele é um dos autores que cai no vestibular, que vai cair no vestibular, né? Eu quero que vocês não se preocupem, porque a gente vai tratar sobre as obras especificamente logo, ok? A gente já está se programando para isso, vai dar tempo, não se preocupem. A gente está planejando um modelo de aula diferente para isso, um pouco mais interativo com vocês. Só que a gente está organizando os últimos detalhes, então a gente vai esperar um pouco para entrar em contato com vocês para explicar como é que vai funcionar, tá bom? Então, a próxima aula é muito importante, é Locke. Então, até a próxima aula, gente. Bons estudos para vocês, ok?